Hoje eu quero falar com você, finalizar essa série, onde nós estamos falando a respeito do poder da oração. Sabe, queridos, e hoje nós, juntos, vamos aprender uma das orações mais poderosas, reveladas nas Escrituras Sagradas. E sem medo de errar, sabe, eu digo para você, sem medo de errar, que essa oração que nós vamos aprender hoje, talvez seja uma das únicas orações que tem o real poder de fazer com que tudo o que estava dando errado passe a dar certo. Eu já quero de antemão que você, com o coração conectado em Deus e conectado à sua vida também, sabe, amado, a cada palavra sempre fique atento. Entenda que você está recebendo um tesouro do céu, e nesse momento é hora de estar ligado e dizendo: onde eu posso pegar essa palavra e aplicar na minha vida? Onde essa palavra se encaixa na minha vida, ou onde a minha vida se encaixa nessa palavra? Eu tenho certeza que hoje é um dia em que muita gente chegou aqui e talvez estava dando tudo errado, mas a partir de hoje, a partir dessa palavra, a partir desse encontro, a partir desse mover, muito do que estava dando errado vai passar a dar certo hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero começar lendo um texto bíblico com você. Eu vou ler picadinho ele, e você vai acompanhando comigo aqui. 2 Crônicas, capítulo de número 6, o versículo é o de número 12. Diz aqui assim, família: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Pula para o versículo 24, aqui começa a falar o que Salomão estava dizendo em sua oração: quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando fechasse o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a sua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome, praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o coração. Sim, só tu conheces o coração do homem, assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos seus antepassados. Pula para o 36, diz aqui: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irados com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima, e se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem: pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes,
e se lá se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra do seu cativeiro para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra do teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a tua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Você pode colocar a mão no seu coração? Pai, o texto sagrado foi lido, a Bíblia está aberta neste momento. Ó Deus, eu venho reconhecer a minha incapacidade. Eu venho reconhecer, Deus, que eu não tenho méritos para estar aqui. Eu só estou aqui pela tua glória, pelo teu amor. Nós não temos méritos para estar na tua presença. Nós fomos comprados, um alto preço foi pago por nós, sem que nós merecêssemos. Por isso hoje eu te peço em nome de Jesus, ajude-nos a corresponder com gratidão e obediência a esse chamado tão poderoso que o Senhor nos deu. A minha oração, Deus, é que não saia nenhuma palavra dos meus lábios que não seja do céu. Fala conosco em nome de Jesus. Deus, se eu quiser falar algo que não vem de ti, tapa a minha boca. Deus, em nome de Jesus, não permita que o inferno distorça na mente do teu povo nenhuma das palavras que saírem aqui deste altar, Pai. Eu peço, dá-nos um coração sensível para te ouvir, ouvidos abertos para te ouvir, um coração quebrantado para te ouvir em nome de Jesus Cristo. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, clareia o nosso caminho, permita-nos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amado, aqui estava sendo, esse texto foi escrito num período de muita alegria na nação de Israel. Um sonho que havia nascido no coração de Davi, que era construir e edificar um templo ao Senhor. Esse sonho estava sendo concluído e concretizado através de seu filho Salomão. Era um dia de festa. O magnífico templo do Senhor, que carregava o nome de Templo de Salomão, por ter sido arquitetado por Salomão, aquele templo estava pronto. A Assembleia, o povo de Israel, havia sido convocado para a grande consagração do templo do Senhor. Quando Salomão começa a sua oração de agradecimento, entregando a Deus toda a honra, toda a glória. Essa semana eu compro outro, mas sem falta. Dizendo que toda aquela estrutura era para a honra e glória do nome do Senhor. Ali, amados, Salomão então começa a fazer uma oração que me chama muito a atenção. Salomão começa a pedir que em todo tempo os olhos e os ouvidos de Deus estivessem voltados para o templo do Senhor. E ali Salomão começa a apresentar alguns cenários de caos. Salomão começa a dizer: Senhor, se algum dia o teu povo Israel começar a ser vencido pelos inimigos, se algum dia os céus se fecharem para esse povo, sabe, as portas fechadas, se algum dia, Deus, a escassez, as pragas, as pestes, as epidemias começarem a triunfar sobre o teu povo Israel, mas houver um homem ou a nação que nesse templo ou voltados para esse templo reconhecerem os seus erros,
confessarem a Ti as culpas, Senhor do céu, perdoa o pecado desse povo, em nome do Senhor. Sabe, querido, Salomão, como você sabe, ele tinha o dom da sabedoria, que o Espírito o havia dado. Numa noite Deus aparece em sonho a Salomão e diz: pede, Salomão, o que você quiser, e eu vou dar para você. Salomão não pediu riqueza, nem a morte dos seus adversários. Salomão vai e pede: Deus, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. E Deus se agrada tanto daquele pedido, dizendo: olha, você podia ter pedido dinheiro, você podia ter pedido a morte dos seus adversários, mas você pediu sabedoria. Salomão, eu vou te dar sabedoria como a nenhum outro homem eu dei. Eu vou te dar riquezas também como a nenhum outro homem eu dei. E Salomão, na sabedoria do Espírito, ele diz: Deus, quando nós estivermos num cenário de caos, onde estivermos sendo vencidos pelos nossos inimigos, Deus, quando estivermos num cenário de caos, onde parece que o céu fechou, parece que as portas se fecharam, nós oramos e o Senhor não responde, nós batemos e a porta não se abre. Deus, quando nós estivermos nesse cenário de caos, de epidemias, de crise, de escassez, de doença, de perturbação, mas nós nos apresentarmos a Ti, reconhecendo o nosso erro, ouça a nossa oração, perdoa o pecado do Teu povo e volte a nos abençoar conforme a Tua bondade. Escute isso, querido. Salomão, o homem que carregava a sabedoria do Espírito, ele entendeu que existe, mesmo para o povo de Deus, a possibilidade de estar no cenário do caos. Tem gente que a vida financeira está um caos. Você vai encontrar pessoas que o emocional dela está um caos. Ela está a um passo de desmoronar, a um passo de fazer uma loucura, a um passo de surtar. Tem gente que a questão de saúde, o casamento, já está até partindo para agressão física, um caos. Não há mais intimidade, não há mais carinho, não há mais cumplicidade. Enfim, N cenário, espiritualmente então. Amado, você sabe, existem pessoas que estão vindo para a igreja, mas já estão completamente entregues ao pecado, às vezes já estão na prática do adultério, da pornografia, já estão numa prática que já não existe mais nenhuma resistência da parte da pessoa. Ela sabe que se Jesus voltar agora, ela está perdendo até o tempo, estando aqui, do jeito que ela está agora, ela sabe disso, ela sabe que se ela sair daqui hoje, sofrer um acidente, ela sabe. Não, pastor, eu sou calvinista e crente não perde a salvação. Amado, Jesus realmente nunca vai. As ovelhas que foram dadas para Jesus, ninguém pode tirar das mãos dele. Mas ele dá liberdade para a própria ovelha sair. E tem gente que está saindo. E fora dele não há salvação. É impossível você perder a sua salvação do diabo roubar ela de você. É impossível você perder a sua salvação se alguém quiser condenar você. Mas se você negar, não quero mais Jesus. E negar Jesus não precisa falar, não te quero Jesus. Basta negar a palavra dele. Basta negá-lo, da maneira de viver. Então existem pessoas que a vida espiritual dela está esse caos. Mentir já não é mais um acidente, é uma prática. Fornicar
não é mais um acidente, é uma prática para a pessoa normal, natural. Salomão entendeu que quando o cenário do caos chega, a oração que deve ser feita não é as 7 sextas-feiras da quebra de maldição. Ó Deus, quando os nossos inimigos começarem a nos vencer, a depressão, a ansiedade, a angústia, a miséria, a escassez, os conflitos no casamento, a insônia, a perturbação, Deus, quando isso acontecer, nós vamos fazer as 7 sextas-feiras de quebra de maldição. Não. Ou então, Deus, quando esse caos chegar, nós então vamos fazer a fogueira santa e colocar lá tudo que tem. Deus, quando nossa família estiver toda dividida, nós vamos fazer uma campanha e dar uma rosa para todo mundo. Nós vamos fazer a entrega do azeite ungido para o teu povo, e a história do teu povo vai mudar. Deus, perdoa todo o tempo de ignorância que a gente ficou atrás dessas pataquadas. Salomão, pelo Espírito, ele entende que a oração a ser feita não era a oração quando o caos chegasse, quando os problemas viessem. A oração que tinha que ser feita não era a oração das 7 quebras de maldição. Não era a oração para entregar o azeite, fazer 7 unções poderosas, para 7 unções poderosas quebrar os problemas da sua vida. Não era a oração da campanha, da novena, não. Sabe o que Salomão entendeu? Deus, quando o caos se estabelecer, nós precisamos fazer a oração do reconhecimento. Você pode repetir isso comigo bem forte? Diga: não existe oração. Ou melhor, vamos reformular nossa frase. Diga: poucas orações são tão poderosas quanto a oração do reconhecimento. Sabe, querido, sabe o que é a oração do reconhecimento? Essa oração que Salomão estava fazendo. A oração do reconhecimento é a oração que eu faço, chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu só estou sendo vencido pelos meus inimigos. Senhor, eu sei que os céus só estão fechados, eu sei que as portas só se fecharam, eu sei que esse caos, essas epidemias, esses problemas, tudo isso que está acontecendo comigo é de responsabilidade minha. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu não estava fazendo a minha parte. Eu admito, Senhor, que eu cheguei nessa situação que eu estou, única e exclusivamente por minha responsabilidade, pelas minhas decisões erradas ou pelas minhas indecisões. Eu admito, Deus, que eu cheguei nesse lugar, nessa condição, por conta das minhas atitudes erradas ou por causa da minha omissão. Eu reconheço, Senhor, que eu cheguei nesse lugar pela minha precipitação ou pelo meu atraso, porque eu fiquei dormindo e não me atentei, não despertei. Então eu reconheço, Deus. E amado, eu vou dizer uma coisa para você. Pensa numa tarefa difícil. É a tarefa de reconhecer. Quem aqui gosta de reconhecer que está errado, diga amém. Tem um abençoado aqui. É difícil reconhecer o erro, querido. Sabe, desde o primeiro homem, desde a atitude do primeiro homem, que lá já praticou o que a psicologia chama de transferência, desde Adão,
Reconhecer já mostrou ser uma fraqueza da humanidade, ou seja, algo que a humanidade tem dificuldade para fazer. Quando Deus desce no jardim e Deus fala: Adão, você comeu do fruto que eu proibi você? Olha o Adão transferindo, respondendo, ao invés de: Senhor, eu reconheço, eu comi, me perdoa, eu fiz o que era errado. Não, sabe o que ele já fez? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Porque é muito mais fácil, queridos. É muito mais fácil quando a gente vê os inimigos nos vencendo, quando a gente vê o céu fechado. É muito mais fácil quando a gente vê os problemas emocionais, financeiros, sabe, os problemas ministeriais. É muito mais fácil culparmos as pessoas. É muito mais fácil. Amada, é muito mais fácil até colocar a culpa no diabo. É muito mais fácil. Tem coisa que até o capeta é inocente, mas tem que se lascar mesmo. Mas tem coisa que a pessoa coloca a culpa no diabo, e o diabo fala: ui, eu até queria que acontecesse isso, mas isso eu nem precisei, isso aí você fez sozinho. É fácil. Às vezes nós queremos culpar até Deus. Até Deus. Senhor, porque o Senhor não me ouve? Eu estou assim porque o Senhor não me ouve. Espera aí, gente. Na verdade, quando nós deveríamos dizer: Deus, eu estou assim porque eu não te ouvi. E não porque o Senhor não me ouve. Nós temos o hábito, queridos, nós temos o hábito de nos vitimizar. Nós temos o hábito de dizer que todo mundo ao nosso redor tem culpa, e nós somos inocentes. Eu estou pegando isso daqui aqui, porque enquanto eu estava pregando essa palavra para você, meditando essa palavra, para trazer para você aqui, eu lembro quando eu fui dirigir a minha primeira igreja. Era uma congregação. Oi? Quando eu fui dirigir a minha primeira igreja, primeira congregação, uma igreja que eu acho que ela só era um pouquinho mais larga, mas era menor que esse altar aqui de fora a fora. E eu cheguei pro meu pastor, falou assim: ó, Edson, vou abrir a igreja para você, e você ali vai começar a pregar. Ah, show de bola. Você vê como que eu manjo no negócio, né? E você vai começar a pregar lá, tal, Deus vai te abençoar, e o trabalho lá vai crescer, e tal, e tal, e tal. Aí, eu lembro como se fosse hoje, eu estava no escritório dele quando ele disse isso para mim. Aí eu perguntei assim para ele: pastor, mas quem é que vai fazer o louvor lá para mim? Quem é que vai tocar lá para mim? Sabe qual foi a resposta de amor que ele me deu? E foi de amor mesmo. Ele olhou bem para minha cara e fez assim, ó: se vira. Se vira. Sabe o que eu podia ter feito ali? Eu podia ali ter me vitimizado e falar assim: aí tá vendo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, tá vendo? Não, naquela época já tinha YouTube. Eu peguei o violãozinho, pedi para os meninos lá que sabiam tocar um violãozinho. Falei: cara, me ensina a tocar umas notinhas aí. Me ensina a bater uns acordezinhos aí, porque eu tenho uma missão para fazer. E eu tenho duas opções: ou eu fico chorando pelo que eu não tenho, ou eu aprendo a fazer o que eu preciso aprender a fazer. Aí eu lembro que nos primeiros dias, sabe, quando eu comecei a aprender as primeiras notinhas, com 2 meses, eu já estava fazendo as primeiras notinhas. Tudo bem que parece que eu ainda estou nos primeiros 2 meses, quando eu começo a tocar, tá? Mas eu, com 2 meses, eu já sabia fazer algumas notinhas, e eu chegava lá na igreja lá, e eu começava a cantar assim, ó. Eu vou fazer o jeito que eu fazia, tá? Assim, ó.
como usar, que eu quero subir o mais alto que eu Peraí, gente. Der só pra te ver, olhar para ti. Aí chegava no outro dia, pegava o violão lá, já estava começando a me adaptar, aí começava lá. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. E ele ia, pegava o violãozinho, tocando tudo errado, torturando o ouvido do povo, mas assumindo uma responsabilidade. Sabe? Entendendo que se eu quisesse viver algo diferente, algo novo, eu não podia ficar me lamuriando, eu não podia ficar transferindo responsabilidade para os outros, eu podia simplesmente fazer a minha parte. Então, uma das frases que mais mudou a minha história, mudou a minha vida e me fez chegar onde eu cheguei, foi essa frase inspiradora: se vira, assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Se vira. E eu abracei aquilo como sendo um recado de Deus. Amém, Senhor. Eu vou me virar. Amém, Senhor. Eu vou fazer a minha parte. Sabe, amado, a nossa vida é como um filme. E num filme geralmente existem vários tipos de personagem. Existe o vilão, aquele que sabota toda a história. Você tem que fazer uma escolha na sua vida. Você quer ser o vilão da sua própria vida? Aquele que desiste, aquele que se entrega, aquele que só sabe que Deus, que é o que sabe tudo, diz: não vai por ali. Mas você quer ser o vilão da sua própria vida e vai por onde Deus falou para não ir. Existe o figurante, que é aquela pessoa que não tem participação alguma no filme, ela só fica de fundo ali. Tem gente que é figurante, é neutro. Existe a vítima, que é aquela pessoa que o tempo todo está dependendo de alguém. E existe quem eu quero ser, e eu gostaria que você também tivesse esse desejo, mas é só você que pode escolher. E aí existe o herói do filme. Existe aquele que assume a responsabilidade. Existe aquele que abraça o que precisa ser feito para mudar a realidade. Sabe, mas como eu digo para você, reconhecer é algo que dói. Por quê? Porque reconhecer mexe com a nossa identidade, mexe com a nossa autoestima. Sabe, quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso cérebro, ele interpreta como se nós estivéssemos dizendo: está vendo, ó, você é um lixo mesmo, está vendo, você não serve para nada mesmo, você faz tudo errado mesmo. Por isso que algumas pessoas, elas têm tanta dificuldade, tanto problema em reconhecer, porque elas têm problema com identidade. Elas acham que o valor delas se mede pela quantidade de erros ou acertos. O meu valor não é medido pelo tanto que eu acertei ou pelo tanto que eu errei. O nosso valor é medido pelo sangue de Jesus que nos comprou. Reconhecer não desvaloriza você, reconhecer engrandece você.
Mas ninguém gosta disso, de chegar e dizer, a culpa é minha, porque culpa dói. Reconhecer mexe com identidade. Sabe, quando nós estamos reconhecendo, e é tão difícil reconhecer, quando nós estamos reconhecendo, parece que nós estamos assinando a nossa própria sentença. Eu não sei se com você era assim, mas quando a minha mãe estava calma e ela queria nos corrigir, sabe como que ela fazia? Ela falava, vem aqui. O que você fez? Eu não fiz nada. O que você fez? Aí você ia lá e reconhecia, ó, eu fiz isso. Então tá, então você vai apanhar por isso. Quando ela não estava calma, ela já batia sem avisar mesmo. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso aqui? Dava às vezes medo de reconhecer. Eu falava, eu vou reconhecer para apanhar. Então esse reconhecimento, às vezes o nosso cérebro, ele interpreta como, eu vou assinar minha própria sentença. Vou reconhecer para apanhar. Vou reconhecer para ser castigado. Então é melhor eu não reconhecer. Se eu não reconhecer o meu erro, eu não vou me sentir um lixo, eu vou continuar me sentindo bom. Se eu não reconhecer o meu erro, eu vou continuar impune e não vou ser punido e castigado. Escute isso, amado. Deus, Ele não quer que a gente reconheça para que Ele fique nos acusando e nos castigando. Deus quer que a gente reconheça para que Ele possa nos justificar, nos curar. Deus não quer que eu e você reconheça para Ele nos acusar. Ele quer nos justificar. Ele não quer que a gente reconheça para Ele nos punir ou castigar. Ele quer que a gente reconheça para Ele nos salvar. E sabe por que eu digo isso? Porque não existe mudança sem reconhecimento. Você e eu, nós nunca conseguimos mudar aquilo que nós não admitimos. Deus me mandou vir aqui pregar aqui hoje, para nós, para você e para mim também. Eu estou pregando para você e para mim. Deus me mandou dizer, sabe o que para você e para mim aqui? Eu quero mudar a tua sorte. Agora, mudança de sorte tem a ver com reconhecimento. Tem a ver com reconhecimento. Não adianta, amado, mudar o ciclo de amizades. Eu até postei isso no Instagram, anotei para dizer para você, não adianta mudar o ciclo de amizades, não adianta mudar o lugar, se eu não mudo a mentalidade. Eu só paro de atrapalhar o agir de Deus, quando eu reconheço que Deus está querendo fazer, e eu com as minhas atitudes, palavras, estou atrapalhando o agir de Deus. Então a mudança só vem quando, ao invés de parar de atrapalhar o Senhor, eu reconheço os meus erros e eu começo a cooperar com o plano de Deus. A cooperar com o plano de Deus. Não adianta, amado, orar pedindo comunhão, unção, intimidade, e nem ficar olhando, nossa, olha como que o fulano ora, olha como que o Beltrano é íntimo de Deus. Não adianta eu pedir nada dessas coisas, se eu não estou disposto a abrir mão de certas amizades, de certos hábitos, de certos lugares, de certas programações de internet e TV. Não adianta eu estar aqui orando domingo de manhã e depois fazendo outras coisas. Eu estou atrapalhando o mover de Deus. Não adianta eu pedir para Deus me prosperar. Deus, abra os céus, abra as portas, Senhor, se eu não estou disposto a administrar bem o que eu ganho. Sabe, não adianta
se eu não estou disposto a estudar, a me atualizar, a me esforçar mais naquilo que eu faço, não adianta eu pedir bênção, se eu não estou disposto a cumprir os princípios bíblicos de Deus. E eu estou dizendo isso aqui porque tem gente que está frio espiritualmente, e ao invés de reconhecer Deus também, como que eu não vou estar frio? Eu não leio a Bíblia, eu fico maratonando em série pornográfica, Deus, eu só ando com gente carnal, mas a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, é mais fácil isso. É mais fácil eu estar apertado e dizer a culpa é do Lula ou é do Bolsonaro, sabe? E eu mesmo, eu não administro, eu não contabilizo o meu dinheiro, eu não dizimo, eu não oferto, eu não me atuo. É mais fácil culpar alguém. Não adianta pedir, Deus, me dá saúde, mas eu não estou disposto a dormir bem no horário, eu não estou disposto a me alimentar bem, a fazer exercícios físicos. É mais fácil culpar o outro. É mais fácil culpar o marido ou a esposa. Sabe, é lógico, eu não estou disposto a ser mais compreensível, eu não estou disposto a dar um bom dia, eu não estou disposto a ser mais carinhoso, eu não estou disposto a cooperar mais com as tarefas de casa, eu não estou disposto a contribuir mais com as finanças de casa, eu não estou disposto a fazer a minha parte. E é mais fácil eu culpar o outro e falar, o problema é você. Não adianta ficar criticando, culpando até Deus. Deus, nada dá certo para a minha vida. O Senhor trata as pessoas diferentes. Olha o ciclano, olha o fulano e olha para mim. Aí Deus olha e fala assim, pois é. Pois é. Você não ora a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não ouve conselho para tomar suas decisões. A palavra que sai do altar parece que não influencia na hora de você tomar a decisão e de você moldar a sua conduta de vida, e agora você quer cobrar a mim, porque tudo que você faz dá errado, mas tudo que você faz dá errado porque você não ouve. Não ouve. Não adianta orar a Deus, Deus me coloca numa posição de relevância, eu quero ser grande, Deus, eu quero ocupar uma posição de grandeza, eu quero ocupar uma posição de gente grande, mas eu só fico agindo igual criança. Eu não posso ser confrontado que eu já fico bicudinho. Você quer ser grande? Você quer ser grande, cresce então. Agora não pode ser confrontado que já fica bicudinho, que já fica revoltadinho. Não sabe conviver em grupo. Quer ser grande? Não existe ninguém que chega lá sem ter gente ao redor. Eu não sei respeitar a opinião do outro. Eu não suporto pressão. Você quer ser grande e não suporta pressão? Não dá. Você quer ser grande, mas você acha que você vai vencer porque você é bom? Não, mas eu sou bom mesmo. Bom? Não é Deus. Amado, não adianta ficar pedindo para Deus abençoar a minha vida, se eu vivo uma vida fazendo assim, não é nem brecha, eu abro a porta para o diabo e falo, entra Satanás, faz o que você quiser aqui. Como eu já disse para você, a mesma boca que fala, Deus abençoa a minha vida, é a boca que, quando alguma coisa dá errado em casa, o inferno, essa desgraça. É a mesma boca que conta mentira, é a mesma boca que fala palavrão. O mesmo olho que às vezes está lendo a Bíblia, está vendo pornografia. E está pedindo, não adianta eu pedir para Deus me abençoar, se eu corro para a maldição. Então, quando Salomão, ele preveu pelo Espírito o cenário do caos,
E falou: Deus, quando o teu povo começar a ser vencido pelos inimigos, quando o teu povo, Deus, começar a orar e o céu estiver fechado, não houver chuva sobre a terra, não houver mais alegria, não houver mais abundância, não houver mais fartura, não houver mais comunhão, não houver mais amor, não houver mais famílias felizes, Deus, quando tudo isso estiver acontecendo, mas se tiver alguém que chegar diante de ti e reconhecer: Deus, a minha vida espiritual, a minha família, a minha saúde, as minhas finanças, o meu ministério só estão assim, porque eu não fiz a minha parte. Mas eu venho reconhecer, Senhor, eu venho reconhecer, eu não te ouvi, eu não cumpri a tua vontade, eu não cumpri o teu querer. Deus, eu reconheço. Essa oração, ela começa a mudar a nossa sorte. Escuta isso, querido, nós já vamos finalizar. Deus sabe que a gente não vai acertar sempre. Deus sabe que você não vai acertar sempre. E Ele não espera que você acerte sempre. Mas sabe o que Deus espera de nós? Primeiro, que a gente não fique errando de propósito. Quando eu digo errar de propósito, torna a dizer, o erro na nossa vida é acidente, não pode ser hábito. A partir do momento que a gente normalizou o que é pecado, separado de Cristo. Então, Deus não espera que você acerte sempre. Deus só espera que você não erre de propósito. E segundo, Deus espera que a gente reconheça que errou. Sabe quem Deus é? Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus perdoador. Todo esse universo só continua de pé porque Deus é misericordioso e perdoador. Deus quer perdoar. Deus quer perdoar. Deus quer que você reconheça, não para Ele te humilhar, mas eu só mudo a minha conduta e me transformo no que Deus quer que eu me transforme quando eu reconheço que a minha conduta atual não está sendo correta. Não é para ficar te punindo, tá vendo? Eu avisei você. Não é para te humilhar, é para te mudar. É porque enquanto eu não reconheço, eu vou continuar fazendo. E Deus te ama tanto que Ele não quer ver você se sabotando a vida inteira. Deus quer olhar para você e falar assim: agora está no caminho, agora está no rumo. Agora, nossa gente, quando eu estou atendendo um irmão da igreja, ou quando eu estou atendendo um paciente meu, que eu percebo que a pessoa abriu a mente, a pessoa entendeu, e eu falo: agora fulano se prepara, porque vai começar a chover bênçãos na tua vida. E não é profecia, é consequência bíblica. A pessoa fala: é mesmo, pastor, pode se preparar, daqui a pouco você vai começar a me contar. E batata, daqui a pouco a pessoa começa a me contar. Amado, quando há o reconhecimento, há mudança. Quando há mudança, os resultados mudam. Muda tudo. Enquanto eu não reconheço, Deus não pode realizar a sua grande obra. Afinal, Deus vai estar trabalhando para fazer e eu vou estar trabalhando para desfazer. Você está ali orando: Deus, restaura o meu casamento, minha esposa não me olha mais como ela me olhava antes. Aí Deus toca então no coração da sua esposa e fala: filha, dá mais uma chance. Aí de repente vem a mulher, já com o coração mais aberto: não, deixa eu ver a postura dele. E aí, amor, como é que você está? Não fala comigo não. Aí Deus está trabalhando para fazer e a gente vem e trabalha para desfazer. Então, enquanto eu não reconheço, Deus não pode fazer a sua grande obra, porque Ele começa a fazer e eu começo a desfazer. Agora, quando eu reconheço, eu começo a mudar, e aí Deus sabe, agora eu posso fazer, porque Ele não vai mais desfazer, Ele vai cooperar. Quem vai cooperar com o Senhor aqui, diga amém. Para a gente finalizar, Salomão fez essa oração. Mais importante do que a oração feita por Salomão foi a resposta dada por Deus.
Você pode repetir isso comigo? Diga: mais importante do que a oração que eu faço é a resposta de Deus que eu recebo. Sabe qual foi a resposta de Deus? 2 Crônicas 7:11 diz aqui assim, ó: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Olha a resposta de Deus aqui, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para quê? Para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Aleluia. Deus está dizendo: se eu fechar os céus, se uma praga vier sobre a terra, mas se o meu povo, quem é povo de Deus aqui, diga amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe o que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer. Todos nós gostamos de palmas, nenhum de nós gostamos de crítica. Acertos trazem palmas, erros trazem críticas. Às vezes é humilhante reconhecer, mas Deus está dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles reconhecerem, se eles se humilharem, orarem e tomarem a decisão: Deus, eu vou parar de me sabotar e eu vou me afastar dos maus caminhos. Deus está dizendo: fez isso, filho? Não precisa das quebras de maldição, não precisa das 10 unção, não precisa da rosa, não precisa da fogueira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu vou perdoar o seu pecado e eu vou curar a sua terra, eu vou curar seu coração, eu vou curar suas emoções, eu vou curar seu casamento, eu vou curar seu ministério, eu vou curar. Se o meu povo simplesmente reconhecer a oração que tem o poder de fazer tudo que estava dando errado passar a dar certo, a oração que tem o poder de transformar tudo que estava doente em algo são, a oração que tem o poder de fazer com que a derrota se transforme em vitória, é a oração do reconhecimento. A oração do reconhecimento. Hoje é o dia do perdão. Hoje é o dia do perdão.